Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! O ministro da Economia e Finanças, Suleiman Saidi, revelou esta quarta-feira, 13 de setembro de 2023, que o governo encontrou as finanças públicas numa situação complicada de dívida pública que se estima em cerca de 900 mil milhões de francos CFA, que correspondem entre 82% e 83% do Produto Interno Bruto, PIB, da Guiné-Bissau. Encontramos uma situação caracterizada por muitas dívidas. As dívidas contraídas de curto e médio prazo num valor que ascende a cerca de 478 mil milhões de francos CFA. Somadas essas dívidas às de longo prazo, temos uma situação complicada que está à volta de 900 mil milhões de francos CFA. Essas dívidas valem nesta altura 82% e 83% do nosso Produto Interno Bruto, disse o ministro durante a conferência de imprensa para explicar a situação concreta das finanças públicas herdada do anterior executivo, sobretudo concernente às dívidas de médio e longo prazo. O governante assegurou que a situação da dívida em que se encontra o país é bastante complicada e ultrapassa de longe as normas exigidas a nível da comunidade, que defende que a dívida pública não deve ultrapassar os 70% do PIB. Saidi confirmou aos jornalistas que encontrou no Tesouro Público um valor de 9 bilhões e mais de 700 milhões de francos CFA, acrescentando que deste valor uma parte foi utilizada para o pagamento de salários na ordem de 6 bilhões e 300 milhões de francos CFA e os restantes valores foram usados para pagar as dívidas externas contraídas que se estimam em 4,6 mil milhões de francos CFA. Não encontramos só essa disponibilidade de cerca de 10 bilhões de FCFA, mas também encontramos uma situação da tesouraria que até 30 de agosto do ano em curso era caracterizada pela existência de descobertas junto aos bancos comerciais no valor de 4,1 bilhões de francos CFA, bem como uma dívida resultante da emissão de títulos a curto prazo de cerca de 116 mil milhões de francos CFA. Bem como uma outra dívida de médio prazo de cerca de 356 mil milhões de francos CFA, totalizando 478 mil milhões de francos CFA de dívidas de imediato. O total das dívidas e as dívidas de longos prazos estimam-se em cerca de 900 mil milhões de francos CFA da dívida pública, contou. Apesar de afirmar ser muito complicada a situação da dívida pública do país, Suleiman Saidi disse que o governo vigente, para a cobertura de déficit este ano, será obrigado a fazer 2 emissões de títulos do Tesouro para cobrir os gastos feitos pelo anterior executivo. Anunciou que o executivo de Geraldo Martins fará 2 emissões, das quais uma para terminar o plano de emissão de títulos que o executivo anterior tinha apresentado à Agência da União Económica Monetária Oeste-Africana, o EMOA, no valor de 9,5 mil milhões de FCFA feito a 12 de setembro. Contudo, frisou que não é suficiente para fechar o total da responsabilidade em relação aos títulos. Este governo teve que pedir uma emissão excepcional fora do âmbito daquilo que foi programado em 2023, em cerca de 17 mil milhões de francos CFA, referiu, avançando neste particular que, apesar de toda essa situação, o governo continuará a engajar-se com a situação das despesas correntes, desde salários, despesas do funcionamento, energia, alimentação, combustíveis e garantir o pagamento das dívidas contraídas pelo país que estão a vencer. Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche!